o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando pensar conjuntamente acerca de assédio laboral para que vocês que estão aqui e outras pessoas que ouçam depois, mas especialmente para vocês, possam aprender, né, conhecer o que constitui esse processo, que é o assédio laboral, quais são os seus determinantes, qual é a sua base, sobre o que ele se funda, para que se possa replicar. Então, na verdade, eu estou formando replicantes, como educadores para o tema. É isso que eu pretendo. Não é que vocês fiquem sabendo, mas que vocês fiquem sabendo. Vocês ficarem sabendo, vocês já conhecem o suficiente de assédio laboral. Vocês já me viram falar 1000 vezes. Agora é diferente. O que é que cada uma dessas partes. Então, do ponto de vista do método que eu adoto, que os marxistas adotam, que é o materialismo histórico dialético, para conhecer algo, o materialismo histórico dialético é um método que se funda sobre, primeiro, o que é materialismo? São duas grandes visões de mundo, o idealismo e o materialismo. Até a linguagem, gente, faz parte da luta de classes. Então, aqueles que ganham, as classes dominantes, fazem passar para a história as palavras que lhes interessam. Então, nesta sociedade, a gente acha que materialista é aquelas pessoas que só pensam em dinheiro, em ganhar dinheiro e ir para o shopping, né? E idealista são aquelas pessoas que têm elevados ideais. Ao contrário, materialista é um modo de pensar o mundo que diz é aquilo, é a objetividade, é o modo como o mundo está constituído que fazem surgir as ideias. Como assim? Pense no celular. Por que não aparecia um negócio desse? 50 anos atrás, já tínhamos o telefone. Isso aqui surge quando o capital, na sua fase de reestruturação produtiva, a partir dos anos 1970, precisa separar a produção por todo o globo, cortar a roupa na Argentina e mandar costurar na África. Como é que ele controla trabalhadores indo para lugares onde os trabalhadores estão pouco organizados, onde a mais-valia vai lá para cima, porque ele paga 1/10 para esses trabalhadores, isolados cada um num lugar do planeta, mas ele precisa controlá-los. Então, ele paga a peso de ouro os seus cientistas para criarem um modo de comunicação que não precise mais de fio. Então, cada período histórico, a materialidade, o que existe, as necessidades objetivas da humanidade, no caso, numa sociedade de classe, das classes dominantes, faz surgir as ideias. Os idealistas dizem, são as ideias que criam o real. Então, se eu pensar em comida, mata a minha fome, é isso que eu pergunto. Eu como feijão e arroz ou eu como a ideia da comida? Então, não é a ideia que antecede o real. Então, os marxistas trabalham, o materialismo olhe o mundo. Quem constrói esse mundo? É uma classe. Quem fica com o fruto, com a riqueza produzida por esse mundo? É esse tantinho de universidade, de gente. Vocês viram ontem aquele cretino fazendo aquele voo para não sei aonde, de bilhões. Vocês sabem quais são as condições de trabalho dos trabalhadores daquele cara? Eles fazem xixi em garrafa PET, porque não tem tempo de ir até o banheiro. São as piores condições de trabalho, e é por isso que ele tem tanto dinheiro, porque quanto mais pior a condição de trabalho, mais acúmula para o lado dele. Então, esse é o materialismo histórico. O que é o histórico? É dizer que todas as coisas estão em movimento. Elas nascem, elas têm um processo de desenvolvimento e elas tendem a morrer e se transformar em outra coisa. Às vezes você pensa que está vivo e é só um cadáver, né? Se transforma em outra coisa. O que significa e por que é importante para nós trabalhadores essa discussão? Porque o pensamento conservador tenta o tempo inteiro dizer para nós que somos trabalhadores, sempre foi assim. O que você está fazendo, Graça? Em vez de você ir lá, né, fazer suas questões como enfermeira que você fica aqui discutindo o mundo. Quem você pensa que é? E você, Alessandra? E você, Luciana? Conforme-se, sempre foi assim. Se sempre foi assim, é assim, quem você pensa que é para querer mudar? Então, quando se diz o pensamento conservador que as coisas não têm história, eles odeiam a história.
significa, sempre foi assim, conforme-se. Nós, trabalhadores, nos interessa resgatar a história. Nos interessa resgatar todas as experiências de luta do mundo que nós construímos, das derrotas que nós sofremos e das voltas por cima. Então, nós sabemos como fazer. Somos derrotados às vezes, mas nos reerguemos e vamos adiante. E o dialético é um procedimento que diz: as coisas guardam entre si relações, às vezes, não apenas conflituosa, mas de contradição. As forças internas que tem cada um, especialmente isso que a gente estuda nos movimentos sociais, no trabalho, às vezes tem uma força exatamente contrária da outra. E é a luta interna entre essas forças que gerará o novo. Então, nossa, mas como pode? As pessoas estão todas submetidas a uma... no Brasil, no Rio de Janeiro, pelo menos, a grande maioria de religiões fundamentalistas, etc, etc. Vai sair alguma coisa dali, então? Tem um monte de contradição ali, né? Um monte de contradição postas. Para quem acha que a Bíblia é o livro sagrado, entra a sua prática, em algum momento se estoura. Não é isso? Então, veja. Dito isso, significa dizer que para eu conhecer tudo que existe, eu preciso conhecer quando é que essa coisa começou, sua origem, sua gênese. Eu preciso conhecer que cara que essa coisa tem hoje, e para eu conhecer a cara dele hoje, eu preciso conhecer o que a gente chamaria de processo de desenvolvimento, para perspectivar, sonhar com o futuro. Porque nessa sociedade capitalista, onde os objetos são feitos sob a forma de mercadoria, nós vamos ver isso mais adiante, o produto final esconde o processo que o constituiu. Quando você olha uma caneta como essa, parece como é um objeto que você comprou com seu dinheiro. Abreu, que saudade, que maravilha. Põe a cara para eu ver, que faz 2 anos que eu não te vejo, caramba. Quero ver a cara. Então, veja, essa caneta aparece na sociedade capitalista como se for, para cada um de nós, uma relação entre coisas. Se chama fetichismo da mercadoria. A gente também vai discutir depois. Isso aqui não é uma coisa. Isso aqui esconde... O que está escondido aqui que a gente não vê, que desaparece? O trabalho do petroleiro. O trabalho do cara que mergulhou no mar para catar petróleo. O trabalho do engenheiro que fez a plataforma. O trabalho dos caras que processaram, que fizeram a tinta, que transportaram o caminhoneiro, meu amigo Abreu, o caminhoneiro que transportou, o comerciante que o vendeu e eu que trabalhei para conseguir ter um valor de troca, um dinheiro que comprasse isso aqui. Então, para eu conhecer o que é essa caneta, eu preciso saber há quanto tempo ela existe. Ela não existe há 60 anos. Ela existe há menos tempo. Como é que se escrevia antes? Com aquela pena, etc, etc. Porque só assim, olhando o passado, conhecendo como é que as coisas foram virando, agora a gente não lembra, não tem todo o passado com a gente. A gente olha, nossa memória, a memória dos humanos é muito curta. A gente pensa que sempre foi assim. Não, não era sempre assim. Não teria hoje 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, sendo das quais 3 coordenadoras de um sindicato de educação, funcionários públicos. Nós não teríamos, ok? Então, veja, há 50 anos atrás, nós não teríamos e uma professora negra, esse número de mulheres não brancas, esse número de mulheres e esse número de mulheres no serviço público. Então, veja, existem as mudanças. É preciso que a gente entenda quais foram os elementos que fizeram mover, que fizeram isso chegar até a cara, para a gente pensar o futuro. Isso aqui a gente não vai repetir, isso aqui vai. Por isso, a nossa discussão de hoje é acerca da fase atual, coronavírus e assédio moral. Veja. A primeira coisa a dizer, parece que nós estamos no final da pandemia. Primeiro, é mentira. Na França, não se usa mais máscara, etc, etc. Meu filho mora lá. Meu filho e minha nora saem de máscara. Os números voltaram com tudo. No Brasil, o ministro falando que, aqui provavelmente na Unirio, em novembro nós estamos em sala de aula presencial. Cada universidade com ritmo.
haverá um recrudescimento, porque quando nós estamos mesmo de vacinado, ali no Irmão do Norte, nos Estados Unidos, de novo a pandemia, porque eles se recusam a tomar vacina, etc, etc. Então, nós não estamos no fim da pandemia. Nós não estamos. E é necessário que a gente pense qual é a relação desse momento de exceção que nós estamos vivendo, como é que isso impacta esse negócio que nós estamos querendo estudar, que é o assédio laboral. Veja, em primeiro lugar, aqui se parte, refuta, se combate a ideia de que esse vírus foi produzido em laboratório. As teorias conspiratórias. Bem, não é porque a gente acha que o capitalismo seja incapaz disso. Ele é capaz de qualquer coisa. Mas veja, cientificamente nós não temos comprovação. Em primeiro lugar. Então, é especulação que serve ao irracionalismo ficar fazendo esse tipo de questão. Em primeiro lugar, sabemos que o coronavírus é um fruto direto do modo como o capitalismo organiza a produção. A grande Alemanha se acabando em água. A China se acabando em água. Quer dizer, é o modo como isso não é vingança divina. A natureza não está se vingando. É a forma como os seres humanos que agem sobre a lógica do capital, como é que é? Os capitalistas obrigam a humanidade a trabalhar e a produzirem, poluindo o mundo, acabando com as florestas, acabando com o equilíbrio entre natureza e humana. Então, eles não estão reocupando o seu espaço, eles estão piorando. Veja, esse vírus era um vírus que estava lá, não tem nenhum problema, ele estava lá nos animais. É exatamente o crescimento desenfreado, um monte de coisa, uma cobra. Quem é da roça sabe disso, eu sei. Você anda no meio, porque a cobra não pula em você. Só se você passar, se você ameaçá-la. Senão você passa e ela não faz nada. Ela não faz nada com você. Ele vive lá coisas que são venenosas para nós, lá na natureza não o são. Então é essa invasão, esse modo de produzir que destrói o ambiente, desequilibra a relação entre natureza, o que Mesário chama da destruição produtiva. Vivemos um momento na história onde a produção é feita já para destruir. É a destruição que é produtiva. Vou dar um exemplo para vocês. Expresso nas máquinas. O meu primeiro casamento durou 10 anos. Esse agora tem 31. Eu tive uma máquina de lavar no primeiro. Acabou o casamento e a máquina de lavar ficou lá. Veja, se fazia uma máquina, ela demorava X tempo para terminar o desgaste natural. Agora, a máquina já é produzida para quebrar com um ano e meio, que é para fazer uma nova máquina. Vou dar um exemplo que a gente viveu aqui. A gente tinha uma secadora e sempre quebrava e ia lá e consertava a correia da secadora. Era um negócio desse tamanho, parecendo borracha de pneu de carro, desse tamanho. Essa secadora acabou, tal, a gente comprou outra aqui no Rio. Quebrou a secadora. Ivan foi mexer. Com 2 anos que a gente tinha comprado, era dessa finurinha o arame que fazia, sabe aquele? Não segurava, então as peças todas batiam. Então é feita para durar pouco tempo. É isso que é a tal da destruição produtiva para o capital. Veja. Outra coisa. Nossa, estamos em crise econômica, o desemprego por causa do coronavírus. Não, gente. A crise econômica não é causada pelo coronavírus. Mas pela lógica do capital, o coronavírus apenas a aprofunda. Então, veja, Lê, a natureza não está se vingando, a natureza não tem vontade. Nós não somos vírus. Essa é uma sociedade de classes. É esta sociedade de classe que coloca nós contra a natureza e, obviamente, ela reage com as forças que tem. Já lá no início do século XIX estava dito, é socialismo ou barbárie. Já estamos na barbárie.
Então, veja, por que eu quero começar daqui para discutir assédio laboral? Batendo de início na ideia de estamos todos no mesmo barco, vamos fazer uma conciliação de classes. Como vocês sabem, é o próximo horizonte até 22. Não é isso? Não. Ao contrário. A luta de classes está se aprofundando, porque os trabalhadores estão sendo cada vez mais atacados. E seremos muito mais se não conseguirmos dar umas respostas coletivas e potentes, vai se aprofundar. É essa a nossa discussão de hoje. O assédio laboral e todas as mazelas do capitalismo estão recaindo agora e podem piorar no próximo período. Nós, ao contrário do que diz as redes de TV, não vamos sair melhores dessa crise. Não vamos. Sofrimento, gente, isso é um pensamento, parte do pensamento judaico-cristão apropriado ideologicamente para fazer o trabalhador se conformar com a miséria. Sofrimento não ensina. O sofrimento pode ensinar ou pode transformar as pessoas no que tem de pior. No que tem de pior. Tem gente que sai e aprende, tem gente que piora o que é. Então, veja. Sofrimento é diferente de dor. Dor é aquilo que a humanidade é própria da condição humana. Como a Lê sabe, alguma das pessoas que me conhecem sabe, eu sou doida pelo meu filho. Ele é, eu e Ivan e eu temos o Iru como nosso norte. Nosso filho mora na França. Eu vejo, mesmo quando eu estive lá, eu vi 3 vezes, porque estava com coronavírus. Então, isso me dói. Da mesma forma que me dói no dia que você se apaixona por alguém que não se apaixona por você. Da mesma forma que te dói o dia que minha mãe morreu aos 98 anos de idade, tendo vivido uma vida plena nos últimos 40 anos, os primeiros foram de fome. Então, quando ela morreu, é uma saudade insana. Eu vejo a Alessandra falando da mãe dela que mora no Recife. A gente sabe como é, a figura mais importante da vida da gente. Isso é a dor, é própria. Quando morre uma pessoa querida aos 90 anos de idade. O que é o sofrimento? O sofrimento é toda a dor causada pelo sistema. A minha sobrinha, que tinha 23 anos, a cara da Thaís Araújo, negra, 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 que chega no hospital da USP em 2013, com dengue hemorrágica, e foi devolvida para casa dizendo que era uma virose. Morreu 3 dias depois, aos 23 anos de idade. Isso é um sofrimento. Isso é um sofrimento porque ele é evitável, porque não é para a gente de 23 anos morrer. Não é para as pessoas morrer por um assassinato médico. Não é a pessoa morrer por racismo, etc, etc. Ok? Então, veja. Esta pandemia tem nos causado sofrimento. Nesta sociedade, que é a sociedade de classe, se aprofundará e se agudizará as diferenças. Milionários cada vez mais trilionários, bilionários não existe mais, agora é britrilionários, um pequeno número cada vez com mais, e se chama Lei Geral do Desenvolvimento Capitalista, segundo Marx. E a grande maioria empobrecendo em número e em profundidade. Ai, Teca, como vocês são exagerados, vocês marxistas. Vocês querem um exemplo? Existe uma diferença entre pobreza e miséria. Vocês querem um exemplo do que significa o empobrecimento geral da classe trabalhadora? Terezinha e Ivan Ducati, 2 professores de universidade pública, com casa própria, ok? O único filho trabalha, não precisa de nosso dinheiro, às vezes até nos dá um dinheirinho, ok? Mora na França, está muito bem, obrigado. Então, nós somos 2 professores de esquerda, com pouquíssimo luxo, não gostamos de luxo, não gostamos de nada disso. Nem carro temos, vou chegar no carro. Quando nós saímos do Brasil para fazer pós-doutorado, em julho de 2019, eu sou doida por um ACEM, porque eu sou uma velha sertaneja, eu pagava R$14 no ACEM. Eu voltei, sem aumento há 6 anos, e a ACEM está R$ 29,32. Então, veja, eu sou uma professora, eu saí daqui, nós tínhamos um C3 2011. Quando nós saímos, a gente deu o carro para o meu irmão, que é o irmão mais caçula, que não tem carro, que é eletricista, é o, digamos, o menos
com pouca aquisição financeira da família, a gente deu o carro para ele. Quando a gente voltar, a gente compra outro. Nós não conseguimos mais comprar um carro quando voltamos. E nem conseguiremos tão cedo. Isso porque nós somos dois, isso é, nós empobrecemos. Isso porque nós estamos aqui na chamada elite econômica. O trabalhador comum, o pedreiro que vinha pintar minha casa, nós fizemos comida para ele, o Ivan fez comida para ele. Ele falou, seu Ivan, tinha 6 meses que eu não comia carne vermelha. 6 meses eu não consigo comer carne vermelha. Imagine como está o conjunto. Então, empobrecemos, enquanto isso, os ricos cada vez mais ricos. O Brasil é o exemplo mais... Veja. Todo dia a gente vê na televisão. Aproveitem o isolamento. Leiam. Façam cursos. Cantem. Comprem comida por iFood. Uhum. E os trabalhadores dos iFoods no geral? E os trabalhadores da entrega, que às vezes chega com um carrinho. Eu peguei um Uber um dia desse, gente, que eu só não saí em respeito a ele, mas ele balançava todos os lugares. Todo dia, no começo dessa pandemia, vocês lembram, era palmas, eu não sei, eu não estava no Brasil na época, a gente estava em Paris. Então, batiam palma para médicos nas janelas. Veja, não era para o pessoal da saúde, era para médicos. Graças a ser enfermeiro, você não é médico, então você não merece palmas. E aí era estranhíssimo, porque a gente estava lá num lugar, todo mundo batia a palma, menos nós. Aí passava os garis, saía eu e Ivan e gritava, eles olhavam, ficavam todos felizes, a gente gritava, na hora que eles passavam, fazia o maior escândalo que o brasileiro sabe fazer. O pessoal saía e eles ficavam todos felizes e olhavam para cima. É isso, veja. Quem é que está melhorando nessa crise? Então vamos nos perguntar aqui no que, né, tirando a ilusão de que vamos melhorar, quem é que pode ficar ouvindo música em casa? Quem é que pode fazer cursinhos? Bem, majoritariamente, como a Alessandra acaba de lembrar, não são as mulheres. Nós vamos chegar lá adiante. São uma parcela da classe, são as mulheres burguesas, as mulheres muito burguesas, que tem quem faça por si. E a grande maioria da classe trabalhadora, homens e mulheres, ao contrário. Nós temos um cara que está consertando o elevador da minha casa, que ele mora em São Gonçalo, mas lá no fim de lá. Ele chega aqui 7 horas da manhã. Você imagina que hora que ele sai de casa? E ele, a última vez, o Ivan descobriu. O Ivan desceu lá, por acaso, e descobriu que ele estava de 7 da manhã, gente, às 5 da tarde ele não tinha saído para comer. Aí o Ivan fez um escândalo fenomenal, fez ele subir, fez comida para ele e fez ele comer. E aí agora a gente já sabe que eles não saem para comer porque eles não têm dinheiro. E aí o Ivan faz comida, eles já foram embora ontem, enquanto eles estão aqui. Essa é a realidade, isso porque é técnico especializado em conserto de elevador, viu? É um cara bastante especializado naquilo que faz. Não tem dinheiro para comer. Veja. Então, e como anda a nossa saúde física e mental dos trabalhadores durante a pandemia? Veja, o assédio laboral é a atual, como a gente disse na outra aula, configuração do controle dos patrões, não importa se seja patrão privado ou se seja o governo, não importa. São os nossos patrões. Contra os trabalhadores hoje. É a forma por excelência de gestão do trabalho. O assédio laboral ocorre em situações ligadas ao trabalho, como eu disse na outra aula, é diferente do racismo em si, da homofobia isolada, sem ser na região do trabalho, do sexismo isolado, ou do dano moral, ou da briga entre colegas de trabalho. Não é dito que se trata aqui, não é um conflito isolado entre colegas de trabalho. Todas essas formas são deletérias, mas não ocorrem na situação de trabalho ligada a poder. Graça e Alessandra podem brigar, as duas estão no mesmo patamar hierárquico, não pode uma destruir o trabalho da outra. Graça e a chefe, Alessandra e a chefe lá na farmácia, sim. Se brigarem, tem outra conotação. Então, o principal vínculo nessas relações são as relações de trabalho e poder.
O assédio laboral, como a gente disse, só relembrando, porque tinha alguém da outra vez, acho que é o Almi, que disse que era relação entre pessoas. O assédio laboral é um meio, instrumento, não é uma finalidade. O assédio moral não é para assediar. Eu faço o assédio moral para assediar os trabalhadores. Não, gente. Eu assedio para. Tem um objetivo depois do assédio. O assédio é o meio para silenciar os trabalhadores e impedir, retardar, obstaculizar a reação de um ou do conjunto de trabalhadores quando o poder quer implementar uma política de precarização. Temos que privatizar esse Estado, o Estado mínimo para os trabalhadores e máximo para o capital. Não é isso? Como é que eu faço para privatizá-lo? Tirando da frente as Alessandras, as Graças e as Bernardas. Todos aqueles que a gente sabe que vão obstaculizar no plano político mais amplo e em cada local de trabalho. Então, veja. Essa política de precarização que está vigindo e que vigirá com mais força no pós-pandemia, eles têm um belo discurso, mas preparem-se. Vai vir de forma grave se a gente não conseguir se organizar. A carga, em nome de, mas acabamos de sair da pandemia. Precisamos reconstruir, etc, etc. Se 2022 for a continuidade do que está aí, será pelos meios que a gente já conhece. E se for aquilo que se apresenta como alternativa, daí Alessandra, Terezinha e Bernarda silenciem, porque vocês querem o quê? Que volte o Bozo? Então, nós estamos, né, com a mordaça aqui. As alternativas que se apresenta a nossa luta é a luta dos trabalhadores. Porque tudo que a gente fizer pelos trabalhadores, em nome, por eles e com eles, trabalhadores que somos, será visto de uma. Então, durante essa pandemia, durante esse isolamento, o assédio moral, o assédio laboral se aprofundará. Eu pareço aquelas pessoas que saem notícias ruins, só traz notícias ruins. Não, gente, se vocês querem ilusão, vocês assistam novelas ou vão a algumas igrejas, que diz que cura, ou vai na mãe Joana, né, aquela que traz a pessoa amada em 3 dias, né? Eu quero uma, se vocês souberem onde tem, que faça desaparecer presidentes em menos de um dia, né? Algumas pessoas, se vocês souberem dessa, eu vou lá e pago com prazer. Isso ninguém aparece, né? Aparece aquelas que fazem. Então, veja, aqui entender qual é a real situação. Graça aqui, acho que mais alguém que é da área de saúde, Graça sabe. O diagnóstico é essencial. Olha, essa ferida aqui está muito feia. Eu vou precisar cortar a perna. Se eu não cortar a perna, morre o sujeito. Ninguém gosta de ouvir uma notícia como essa. Mas veja, o diagnóstico ele tem necessidade de ser preciso. Se ele não for preciso, por mais desagradável que seja, o resultado é pior. Então, o que eu estou trazendo aqui é um diagnóstico, dizendo o assédio laboral se aprofundará. Por quê? Porque é da natureza do capital, de seus agentes, que a gente chama dos agentes encarnados, os patrões, extrair a mais-valia. Eles precisam explorar. E eles se aproveitarão de todas as situações para fazê-lo. E esse momento da pandemia, gente, é uma excelente oportunidade. Por quê? Nesse período, aumentou o isolamento, a distância física entre um trabalhador e outro. Sonho de todo patrão. Porque veja, sim, mas a gente está falando aqui. Mas, gente, é uma diferença horrenda. Tá eu, Alessandra e Bernarda, quando eu chegava lá para fazer os debates, aí no Sintuf, lá no Sintuf. Enquanto não chega todo mundo, eu digo, Alê, você viu, não sei o que, você viu que idiota, né? Qualquer coisa semelhante. Aqui, gente, para eu fazer uma queixa, para eu penso não sei quantas vezes. Não é que você pode interromper algo e dizer, olha, tudo está impedido, você tem medo que seja gravado o que você diz,
você tem medo, né, de dizer e não ser bem entendido. Então, veja, esse isolamento aumenta. Mesmo que agora, durante a pandemia, falando, seja na gente, seja na iniciativa privada, os patrões não têm como demitir massivamente, porque também não pode controlar massivamente, não pode contratar, mas eles precisam que os trabalhadores trabalhem sem proteção, não reclamem, aceitem diminuição de salários ou de férias não desejadas. Como vocês sabem, um monte de gente foi pressionado para tirar férias durante a pandemia. Olha que legal, férias para você ficar dentro de casa trancado sem fazer nada. Mas aí eles não precisam pagar depois o seu salário, né? Quando você sair de férias de novo. Então já aproveita agora. Enfim, eles pressionam de forma nova para retirar direitos. Veja. E para impedir que esses trabalhadores se sublevem, reclamem, já que a ameaça concreta do desemprego existe, mas não se pode objetivar. No caso do serviço público, existe como uma grande ameaça. A gente sabe, como é o caso do Ivan, que se concretiza, mas não se concretiza massivamente. Como eles não têm essa figura de nos demitir a hora que quer, quando quer demitir, aparece uma Alessandra, um Pedro Rosa, um Bernardo na frente. É preciso, eles aumentam a intensidade e a forma do... Eles precisam achar subterfúgio. Como eles não têm o que oferecer em troca, é preciso aumentar o terror, o medo, a dominação. Não vai por bem, vai por mal. No pós-pandemia, gente, aumentará o desemprego, aumentará o assédio laboral. Mas agora, vamos ver o que está acontecendo. Tem 1 ano e meio que nós estamos nisso. A pressão psicológica, ideológica sobre cada um de nós aumentou. Como assim, Almir? Você pode recusar ou executar seu trabalho, mesmo que isso lhe coloque em risco. Enquanto tanta gente precisa dele, graça, você vai pegar o trem que vem lá da Barra Grande, como é que chama lá? Aquele bem longe. Campo Grande, eu sou de lá, Grande. e já peguei muito trem e pego. Campo Grande. Você se coloca em risco, coloca toda a família. Campo Grande. Aquele trem lotado. Sim. Mas você é enfermeira, a vida dos outros depende de você. Se você assistente. não for... Sou assistente. Sim, não importa. Não importa. Você é da área de saúde e você lida com doente. Não importa. Você é médico, enfermeiro. Você está lidando com o paciente. Você é praticamente um monstro. Se você não for trabalhar, dormir, não ter máscara, tudo aquilo que vocês passaram, você é praticamente um monstro. Porque e a humanidade? Você, obviamente, não faz parte dessa humanidade. Porque você pode vir espremida circulando o vírus. Veja. Enquanto tanta gente necessita, você não tem coração, Graça. Faça isso pelo bem da humanidade. Veja, olha que interessante. Até aqui, esse mesmo trabalho, aos olhos dos patrões, não tinha a menor importância, não é isso? Ah, jura que você está achando ruim? Tem um monte que adoraria estar no seu lugar, não é isso? Que a gente ouve. Tanto não tinha importância que eles nos remuneram mal. Fazem o discurso. Ah, o que você faz? Olha, você foi na faculdade de medicina, Graça? Não foi. O que você faz pode ser feito por qualquer um. Olha a filha lá fora, etc, etc. Mas agora, de repente, você virou a super Graça. Cada um de nós virou o super trabalhador. Você é o super homem. O que você vai fazer depende da humanidade. A pergunta que a gente deve se perguntar é: se esse trabalho é tão importante, e nós afirmamos que é, e nós sabemos que é, se nós somos tão essenciais e nós, trabalhadores, sabemos que é, por que nós não recebemos pagamento adequado? Salário adequado, condições de trabalho adequadas? Pior, por que a gente não teve que lutar para receber EPIs? Se não fosse o Centurf, entrar na justiça e afastar os grupos de risco. O mínimo que não é nem a defesa do seu salário, nada. É só da sua vida para continuar viva para trabalhar.
A pressão concreta é: você perderá o emprego se você não for. Atualiza-se as ameaças de desemprego. Não é que diz com a voz, com todas as letras, né? Sugere. O trabalhador está duplamente ameaçado, com medo do desemprego, com medo do coronavírus e com a fome batendo na sua porta. Não é isso? Seja a fome literal, seja a queda no padrão de consumo dos elementos vitais, que até ali ele tem 4 filhos. Tudo dobrou de preço. Por que no ambiente virtual, esse no qual nós estamos trabalhando, a possibilidade do assédio laboral aumenta? Veja, é muito difícil aqui, dessa forma, você recusar-se a fazer algo. Por quê? Desaparecer os parâmetros de comparação. Você sabe se a tua colega técnica em enfermagem está fazendo a mesma coisa? Você sabe se as tarefas que são atribuídas para ela são iguais, ou menores ou maiores? Se o tempo exigido para tal tarefa é justo ou não, porque você não tem mais parâmetro de comparação. Você tinha ali no local de trabalho, você vê que aquela menina cuidou de 4 leitos, você cuidou de 6. Ou você cuidou de 2, ela de 4. Você tem parâmetros. Aqui, isolada, mesmo quando você está aí presencialmente, mas a maior parte do tempo você não tem parâmetro de comparação. Outra questão fundamental que aumenta a precarização. A maioria esmagadora dos trabalhadores, essa pessoa aqui inclusa, não estava acostumada ao teletrabalho. Então, são parâmetros novos que ele ainda não domina. Veja, eu dou aula pelo negócio chamado Classroom. Eu ponho lá, estou na 4ª semana ou 5ª de aula. Aí os alunos, professora, o link não chegou para mim. E o link chegou, mas eu não estou vendo os textos. E eu de acho. Nada disso depende de mim. Eu só entro lá, depende lá do DETIC, lá, que é o setor de comunicação lá da Unirio. Mas os alunos vêm pedir para mim. Eu fico aqui me virando de forma que eu não sei. Eu não sei. O custo da energia, da banda larga, de tudo isso que sai do nosso bolso. Mas, mais do que isso, eu fazia uma aula de 3h30. São 4 horas de aula. O pessoal sai meia hora antes, eu começo a minha aula 10 minutos depois do horário marcado. Todo mundo sabe que eu sou chatíssima com horário. Então, eu preparava aulas de 3 horas. Agora, ordem superior, e está correta, não estou nem discutindo, a aula não pode ser mais do que 2 horas. Então, eu tive que pegar. E 30% delas não pode ser aula, tem que ser assíncrona, tem que ser filme, etc, etc. Então, eu tive que pegar tudo aquilo que eu precisava de 3 horas para falar e falar em menos de 2 horas. Então, veja, estou dizendo um exemplo do meu fazer profissional e todos nós. São parâmetros novos. Outra questão muito... Então, isso para gerar essa sensação de que eu não sou bom no que faço, 2 palitos, como diz o pessoal. Aquele saber que eu era cioso de fazer... Eu lembro, Abreu veio no meu aniversário, que Dona Alessandra, seu Pedro Rosa e a Dona Bernarda faltaram. Veio Abreu e veio a minha querida companheira dele, vieram aqui. A Luciene. E Ivan, é que a gente fica meio assim de perguntar de companheira que a gente nunca sabe, né? E quando diz, fala assim, então. Né? Ivan disse qualquer coisa sobre feijoada. Abreu, na hora, disse, olha, você faz assim, assim, assado. E doce era um doce que eu adoro, era doce de leite. Ele falou, eu sei fazer assim, assado. Ele é um profissional. Ele tinha, no minuto, ele disse como é que fazia isso e como é que fazia aquilo. Então, a gente tinha um saber que a gente dominava e é orgulhoso desse saber. Agora, um monte de coisa a gente não sabe mais direito como fazer, porque precisa fazer dessa forma agora. A gente precisa de um tempo para ganhar intimidade, né, e destreza naquilo que está fazendo. O outro fato que recai majoritariamente sobre as mulheres.
As tarefas agora são feitas no espaço do lar, concorrendo com as diversas outras tarefas domésticas. Filho, telefone. Você está aqui trabalhando e fazendo a comida, e etc, etc. Veja, gente, uma das táticas centrais do assédio laboral é o isolamento do trabalhador. Pega aquele trabalhador, faz circular sobre ele um monte de boato. Eu lembro, Ale, uma vez a gente falando, quando Ivan estava demitido, lá que você estava pensando a tática, a gente estava ainda na Europa, e uma das tuas crianças meteu a cabeça não sei aonde. Eu lembro muito disso, né? Então, veja, se uma das táticas do assédio laboral é separar o trabalhador, faz isso fazendo boatos e separa-o fisicamente. Nesse confinamento, gente, mamão no mel para eles. O isolamento se aprofunda, você não encontra o seu colega. Esse tão desejado isolamento que eles querem fazer ocorre naturalmente para ele. E como é que você coloca aqui, por aqui, suas insatisfações frente ao chefe? Ou você coloca por aqui ou você escreve. Quantas pessoas têm segurança de colocar num papel aquilo que está pensando? Que na vista, na hora que você está irritado, você fala, não vou dizer, mas na hora você vai lá, né? Eu, Alice, vamos lá, rodamos a baiana ou a pernambucana e dissemos. Mas agora você precisa dizer aqui, só você e ele, absolutamente isolado. Ou você precisa escrever. Veja. Pressões para que os trabalhadores tirem férias durante esse período. É uma pressão direta pela precarização dos seus direitos. Abra mão. Como é que você pode dizer eu não vou tirar férias? Você sabe quantos trabalhadores, quantos colegas seus disseram sim ou não? Óbvio que quando o chefe vier dizer para você, dizer todo mundo tirou, menos você. Como é que você pode se recusar? Se você sabe que ninguém foi, que ninguém vai tirar, você diz, eu também não vou tirar. Mas e se todo mundo tirou? Como vocês, quem assiste filme policial, filme de crime, essas coisas, tem sempre o policial bom. Só você ficou marcada, né? O policial bom e o policial ruim. O que eles fazem? Duas pessoas fizeram um crime, isola, e vem um e diz, ó, teu colega já te entregou, disse, chuta. Teu colega disse que vocês estavam lá. O outro aqui diz, mas aquele idiota me entregou e fala a verdade. Então, a melhor tática é separar para reinar. Tá? Então, o assédio laboral é essa tática que visa exatamente controlar, evitar que os trabalhadores reclamem. As novas rotinas do teletrabalho são novas para todos. Gera insegurança. Você precisa reorganizar todo o seu modo sozinho. Sozinho. Sem instruções, sem treinamento. E na hora que algo dá errado, quem é culpabilizado? Você. E de quem é cobrado a sua... Se você tem 4 filhos, não interessa. Você vai ter que... Se você não levar para a escola, você é horrenda. Você vai ter que ficar com eles aqui e dar a mesma produtividade. Sua produtividade vai ser cobrada. Veja. Outro dos pilares do assédio laboral é construir a incompetência. São 2 pilares. Um é atacar psiquicamente o trabalhador, né? Destruindo e buscando fragilizá-lo emocionalmente, na imagem que ele tem de si e que os outros têm de si. O outro pilar é atuando para construir a incompetência dele, retirando os meios dele exercer bem o seu trabalho, de modo que ele apareça como um incompetente. Veja. Redescobrir o como fazer do seu trabalho. A cada momento, como acontece agora no teletrabalho, gera muita insegurança. Você não sabe, você não teve formação nem treinamento, como realizar todas as novas funções. Você não tem parâmetro de comparação. Seu colega está produzindo menos ou mais? Será que está conseguindo produzir ou sou só eu que não consigo? Veja.
aqui a chefia entra deliberadamente te dando sempre um feedback que só você não sabe. Você acaba acreditando que todo mundo está produzindo menos você. Eu lembro, eu dou um testemunho aqui do que aconteceu comigo. Eu estava fora do país quando começou a pandemia. Tem 1 ano que os meus colegas estão dando aula, ok? Lidando com isso, alguma aprendizagem tiraram disso. Quando eu cheguei agora, em março, antes do início das aulas, eu mandei uma mensagem no grupo de professores perguntando como é que eu faço. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia de como é que fazer para dar aula pelo computador. Bem, de inúmeros colegas, é uma universidade, 2 pessoas me responderam. Eu uso o Classroom. O que é? Como é que você faz para entrar? Cada professor, a outra respondeu. Cada professor faz o que quer. Bem, o problema é o seguinte, eu não sei o que eu quero. Eu tive que entrar em contato com um companheiro, um camarada de luta, que é professor, lá no Paraná, para ele me dizer, tu faz o seguinte, eu estou dando 2 horas por aula, a cada 3 horas tu dá tal da aula. Eu não sabia nem que diabo era assíncrono. Uma palavra que apareceu agora. Obviamente que eu sei, sincronia é coisa que acontece ao mesmo tempo. Agora, eu não sabia que a gente usava para o uso novo de palavras. Nenhum dos professores, fora esses 2, com esse tipo de resposta, foi capaz de me passar quais foram as dificuldades que eles enfrentaram para conseguir dar aula. Veja, isso não é na minha universidade. Tem sido no geral, redescobrir. E parece, quando você pergunta, mas todo mundo olha como você é burra, como você não sabe fazer. Todos sabem fazer. Ok? Veja. O trabalho realizado em casa tem um problema número 0, pessoal. Eu sou uma professora quase aposentada, com filho crescido. Estou aqui isolada, um ambiente só para trabalhar dentro da casa. Como que são as outras professoras? As professoras do 2º grau, do 1º grau. Com filhos pequenos. A Alessandra, que tem filho pequeno. Mesmo nas mesmas condições, como funcionário público, tem filho pequeno. Tem aqueles que não tem nem... É na sala da cozinha que coloca o computador. Ou na sala de estar com todo mundo passando. Então, veja, condições objetivas desiguais dos meios de trabalho. Nem todo trabalhador tem a possibilidade de se isolar num lugar para realizar seu trabalho. Além dessa coisa grave, da gente paga a nossa água, a nossa luz, consome as nossas máquinas. Tem algo que, do ponto de vista psíquico, emocional, é grave. E a gente vai ver lá adiante as consequências disso. Sobre o psiquismo, sobre a saúde mental. Que é a não separação entre o local de trabalho e o local de moradia. Todos nós, tenhamos consciência ou não, quando saímos para trabalhar, a gente fala, em teoria, a gente fala, suspende o cotidiano. Quando sai para trabalhar, ótimo, né? Fazendo as inscrições. Já está 5 minutos e acaba, por conta né? De começar a discussão, de você se inscrever. Veja, quando a gente sai para trabalhar, gente, você suspende do cotidiano. Você deixa o marido, o filho, a mulher, o filho. Você vai arrumadinho. Você sai psiquicamente e vai para um outro lugar. Não é que você deixa de ser a mesma pessoa. E isso é necessário. É o tempo que você vai no ônibus, por mais horrendo que seja, pensando, indo de um lugar a outro. Aqui, você está aqui, com imagem de gente serena, etc, etc. Está aquele idiota do teu marido, ou da tua mulher, do teu filho, aquele... Aqui do lado, você entende que rompeu a fronteira? É muito difícil, então, insônia. Dificuldade de relaxar. Por quê? Você não tem mais esse tempo entre tudo se confunde. E aí você não relaxa mesmo quando você está desligado.
Veja. Como realizar todas as tarefas da casa e do trabalho, sendo que elas ocorrem todas no mesmo espaço? Veja. Eu vou encerrar chamando a atenção que, como eu disse no começo, essa pandemia recai diferentemente sobre a classe trabalhadora, sobre as classes sociais. Mas, das classes sociais e dentro delas, recai diferentemente segundo o gênero e segundo a raça. Pior entre a população negra e pior para as mulheres, brancas ou negras. Aumenta a violência, aumenta não apenas a tarefa, que recai sobre as mulheres de novo, e, principalmente, a violência contra elas. Porque essa tensão do tempo inteiro preso em casa, o patriarcado faz com que os homens descontem nas mulheres. E elas podem correr para onde? Então, aqui, a partir da nossa próxima discussão, vamos começar a dizer como é que tudo isso que está ocorrendo começou a ocorrer e como é que nós, conhecendo isso, podemos mudar. Mas agora, o que eu queria mostrar aqui, essencialmente, é que num momento como esse que nós estamos atravessando, e que não parece estar tão perto assim do final, apesar de que já a vacina já é algo que é bastante interessante de se saber, a gente se sente menos fragilizado, mas o risco de aumentar isso que nós estamos estudando é muito grande. Não nos iludamos. Não existe nenhum fenômeno social isolado no espaço. Na sociedade de classe, tudo que ocorre, tudo é pior, ocorre, as consequências são piores para nós que somos trabalhadores. É por isso que a nossa tarefa aqui é tentar pensar a saída. Frente a isso, o que é que a gente faz para sair disso?